Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou o Ed de Drummer e começa com uma piada aí, Botega, pra quebrar o gelo. O assunto de hoje, Duda, é extremamente relacionado com Cristo, por causa que ele era marceneiro, então a gente vai falar de pregação, entendeu? Mas hoje, que é o dia do animador, veja só, no dia do lançamento desse episódio, nós vamos falar o quê? Vamos falar sobre o púlpito nas igrejas. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Botega. Hoje nós vamos falar sobre o púlpito nas igrejas. E já deixa aí uma curiosidade, que a maioria das igrejas, não sei se você sabia, Botega, a maioria das igrejas protestantes, elas não têm púlpito na sua igreja. Eles dizem que tem, mas não tem. Porque o púlpito você sobe nele, né? Isso é muito normal nas igrejas católicas, talvez nas igrejas luteranas também. O púlpito normalmente ele fica mais do lado direito, do lado esquerdo, assim, sabe? E daí quando tu vai lá, que tem aquela bancadinha lá, sei lá o nome, que a gente pode exemplificar, mas ela tem um degrau que você sobe, então você fica mais alto do que o palco ali, digamos assim, né? Você já está acima porque você está ali num palanque, num palco, como você quiser chamar. Mas aí então você já sobe também ali no púlpito, né? Veja só, isso é uma curiosidade. Claro que poderia também ter outros detalhes, né? Mas vamos nos ater a esse que é mais simples de entender. Na igreja que eu estou atendendo, tentar dar uma traduzida no inglês, né? Porque... Mas enfim, a igreja ela tem esse púlpito no lado direito. Inclusive tem uma escadinha que tu sobe e tu fica neste cubículozinho mais alto. E fica assim, tipo, uns 3 metros de altura, mais ou menos. Nossa! Tá louco? Não, 3 metros não sei, mas... Sim, porque 3 metros nem vê a pessoa lá. Não, tipo, a pessoa, ela fica com a cabeça, digamos, a 3 metros de altura, digamos. Ah, não entendi. que fica a 3 metros. Eu acho que o chão daquele púlpito fica, tipo, deve ficar um pouco mais de 1,5 metro. Entendi. Agora sim, agora ficou mais claro. Mas a gente não tá aqui pra falar desse tipo de púlpito, né? A gente quer falar do púlpito nas igrejas no sentido de como são usados os púlpitos nas igrejas. Mas de início, vamos falar, né, Botega, sobre a questão da pregação, como você falou antes, né? Porque o púlpito nas igrejas, a maior utilização dele é para a pregação do evangelho, certo? Na verdade, você não precisa pregar o evangelho apenas na igreja. Mas como nós estamos falando do púlpito nas igrejas, então nós vamos falar da pregação do evangelho nas igrejas, né? Óbvio, né? Vamos nos ater aqui ao que a gente vai conversar hoje. Então vamos definir primeiramente o que é uma pregação, o que a gente entende como pregação, Botega. Então, a pregação, que vai ser, digamos, o cerne da nossa discussão, ela se divide normalmente em 2 grandes pontos, né? A gente pode pensar na pregação talvez como Lutero pensou no templo lá da igreja, que é digamos, a proclamação do que diz, o que o Senhor diz, né? Digamos, a gente falar realmente da palavra como fosse alguém que proclama que Deus fala, né, através de nós, Deus está falando. Mas hoje em dia a gente pode também pensar na pregação como algo mais sentimental, talvez a gente pode botar isso, né, em que a gente coloca tópicos do nosso dia a dia, que a gente coloca meios mais atrativos para o público geral ouvir da palavra de Deus.
né? Então a gente pode, digamos, dividir nossa pregação nesses dois grandes tipos, né? Exatamente, Botega. Essa questão, a pregação, ela é uma forma da gente transmitir as verdades bíblicas, né? Aquilo que Deus, ele instrui as pessoas com o objetivo de edificar e ensinar as pessoas que estão ouvindo, né? Então, digamos assim, que a gente falou, tem uma questão sentimental em alguns casos, sim, a gente pode utilizar de exemplos do cotidiano, usar aplicações, né? Para que a pessoa, com mais facilidade, ela entenda qual que é a palavra, né, de Deus, ou a verdade, a promessa que Deus está querendo para a igreja naquele dia, né, naquele momento. Mas a gente também tem alguns tipos de pregação, né, que dá para, digamos assim, dividir, né, dá para separar, sei lá, é uma forma, digamos assim, da gente exemplificar ou até detalhar a pregação. Quais são as pregações que nós temos aí, Botega? Não sei se você sabe. A gente pode, inclusive, a pessoa que está ouvindo, pode até, inclusive, durante a nossa explicação já talvez identificar a pregação que ele ouve na igreja, e nem sempre o tipo de pregação vai ser o que a igreja sempre prega, né? Então a gente separou 3 tipos aqui, e não quer dizer que sempre a igreja vai pregar nenhum dos 3 tipos, ou ela vai usar talvez 2, ou ela vai usar os 3, ou ela dificilmente acho que ela vai usar só um, né? Mas os 3 tipos que a gente separou aqui são, então, o sermão expositivo, o sermão textual e o sermão temático ou tópico, certo? Então, vamos começar pelo primeiro. Expositivo? O que seria um sermão expositivo? Uma pregação expositiva? Expositivo, digamos assim, entre aspas, né? É o que dá mais trabalho de fazer, né? É o mais complicado, é o mais detalhado, ele exige um pouquinho mais de conhecimento, mais dedicação, porque ele vai buscar justamente expor a palavra de Deus, né? Vai buscar expor a verdade bíblica de maneira bem detalhada. Mas isso não significa apenas ler o texto bíblico, né? Tem que ter um conhecimento de teologia sistemática, né? Que a gente poder entender um pouquinho do tema que está relacionado àquele versículo, tem que entender um pouquinho dos originais, um pouquinho de arqueologia, coisas assim, né? Então, existem análises exegéticas, né, que são feitas em cima desse texto, buscando ferramentas além da própria Bíblia, né? Inclusive os originais da própria Bíblia, né? Para entender realmente o que aquilo quer dizer. Seria mais ou menos essa a ideia da pregação expositiva. E nem só isso, claro que eu acho que essa tua explicação ela também pode ser encaixada nos outros 2 tipos, né? Porque eu acho que quem prega também deve conhecer a Escritura, né? Isso não sou eu que falo somente, né? Isso o Lutero também fala no texto que eu li, que depois a gente pode colocar o link no post para a pessoa também entender. Mas a pregação expositiva, ela também tem como base tu pregar a Bíblia como um todo, certo? Então, normalmente uma pregação expositiva, ela não inicia e finaliza num único domingo. Ela normalmente é uma série de pregações em que o pregador vai passar por todo um livro ou por todo um trecho, e ele vai pregar versículo por versículo, demonstrando o que aquele versículo realmente significa e tentando contextualizar ele na nossa vida, né? Então uma pregação expositiva tende a ser séries de textos, né? Então vamos pregar sobre, pode ser por exemplo um livro, né? Vamos pregar sobre o livro de Romanos, então a gente vai passar sei lá quantos dias, quantos domingos pregando sobre isso, ou pode ser até um trecho, por exemplo, vamos fazer uma série sobre o Lucas lá, a oração do Pai Nosso. Então também pode ser uma pregação expositiva em que tu, em vários domingos, tu vai pegar trechos desse livro ou desse próprio trecho e vai expor isso, que nem tu diz, de forma sistemática. Tu vai colocar o que isso significa em todos os sentidos para a igreja, né? Segundo ponto, a pregação textual. Textual. Qual que é a diferença da textual para a expositiva? De certa forma, eles são bem parecidas, né? Porque a textual, ela vai se focar no texto bíblico também, e a pregação vai ser em cima desses versículos, desse texto, e os tópicos vão ser extraídos do texto mesmo, né? Então não vão ser criados tópicos. É bem parecida com a pregação expositiva, que eu digo, porque a pregação expositiva também tu se foca bastante no texto, né? Só que até eu já confundi bastante esse tipo de pregação textual e pregação expositiva, porque são bem parecidas. Mas a pregação, ela textual, apesar de tu também ter que ter um bom conhecimento da Bíblia e tal, e entre outras coisas, ela vai focar-se principalmente no texto.
Então a ideia é tu falar e explicar o que está dizendo no texto, claro que levando em consideração o seu contexto. Ali a gente pode ter, Botega, três formas de pregação textual. Não sei se tu também dividiu dessa forma, mas eu entendo assim que a gente tem a pregação textual natural, analítica e sintética. Opa, complexo. Então, agora já começamos a colocar aí coisas da ciência no meio, porque é sintético, né? Biodegradável. Nossa. Mas a natural, esse tipo de pregação, ela vai ter como base os versículos escolhidos. Então, vai tirar sempre desses versículos a ideia principal que está no texto. E aí tu só coloca essas ideias em destaque e tal. Já a analítica, tu vai colher as informações gerais do texto, né? Então tu vai, por exemplo, assim, uma técnica, né, para fazer uma pregação textual analítica, normalmente tu busca para entender naquele texto, naquele trecho que está sendo lido, o que aconteceu, quem, né, quando, o momento, né, que aconteceu, onde, como aconteceu, por que aconteceu, né? Então essa é uma técnica bastante utilizada pelos pregadores, conseguir entender e explicar e tirar as coisas importantes daquele texto, explicando dessa forma, o que, quem, quando, onde, como e por quê. E a sintética, né, tu vai apresentar mais ou menos um resumo do texto, a partir dos tópicos principais daquele texto. Percebe que essa textual, todos os três tipos, estão sempre focando no texto, né? E aí tu, digamos assim, nessa sintética, então tu faz um resumo e tu vai então explicar através dos pontos principais dos versículos, né, que compõem esse trecho que foi lido na Bíblia. A diferença principal, eu acredito, da expositiva, apesar que as duas tu também tem que ter conhecimento, tu tem que ter a ideia do contexto e cultura do versículo, acredito que a expositiva, ela vai além nas palavras, né, ela vai olhar as entrelinhas, e já a textual, ela busca, digamos assim, extrair o que tá mais simples, assim, por cima, né? Não que a expositiva tu não possa deixar simples. Eu acho que o objetivo tu tem que deixar simples sempre uma pregação, para que todo o público, todas as pessoas que vão escutar possam entender o que tu tá falando, né? Eu vejo a diferença da textual também para expositiva, que a textual normalmente ela começa e inicia no mesmo domingo, né? No mesmo pregação, normalmente, né? Tu vai ter pregações em que a pessoa ela vai pegar um texto ou até mesmo um grupo de textos sobre que daí já é a tópica, né? Mas enfim, tu vai pegar um texto em específico e tu vai trabalhar esse texto durante toda a tua pregação, do início ao fim, né? Mesmo que se tu fizer talvez uma série que tu divida o texto em vários momentos, tu vai ter um início e fim de cada domingo, né? Não é algo que tu vai levando durante pregações como é pregação expositiva. Normalmente na pregação expositiva tu vai ter lá, vocês se lembram o que a gente estudou no capítulo passado? No capítulo passado a gente viu isso, então nesse capítulo vocês vão ver isso. Aí durante a pregação tu vai tipo, você se lembra que o rei não sei o que fez isso, então aqui nesse capítulo vocês podem ver que ele toma essa atitude ligada àquela que a gente viu 2 domingos atrás. Então normalmente é assim que a pregação expositiva ela vai estar ligada, diferente da textual, em que tu vai ter todo o teu contexto naquele domingo, né? Tu vai ter tudo amarrado ali dentro. O que tu precisa explicar, tu vai explicar nessa pregação, né? Que pra mim eu vejo bastante diferente. Eu acho que a textual ela é mais fácil de tu achar nas igrejas, né? Expositiva eu acho mais difícil de tu encontrar nas igrejas, e eu acho que a textual ela é até mais fácil de tu achar talvez do que talvez até a próxima, que é a tópica, né? Ou temática também, né? Isso. No caso, a textual, eu acredito que ela seja mais fácil de fazer, né? Também é uma pregação mais simples, né? Mas a temática, ela também permite tu fazer séries se tu quiser. Por exemplo, eu tinha parado de estudar e fazer pregações temáticas, né? E agora eu tive que voltar a fazer porque eu tô fazendo uma série de estudo sobre a declaração de fé da igreja. Então, querendo ou não, são pregações temáticas, mas toda vez que eu vou dá uma continuidade, né? Mas são temáticas porque são itens, né? Angelologia e cristologia, soteriologia, essas coisas assim. Então tem um tema, e aí como é que funciona a temática? A temática tu vai então escolher um tema, por exemplo, vamos falar sobre o amor, né?
então eu vou juntar ali textos que vão falar sobre esse tema. Então eu não vou me focar apenas, digamos assim, em um texto bíblico. E claro, mesmo uma coisa que é importante a gente citar, Botega, que mesmo na pregação textual, na expositiva, não significa que tu vai ter que focar naquele texto e não usar mais nenhum texto. Tu pode usar outros textos para embasar aquele primeiro texto, o texto principal. Já na temática, tu vai utilizar vários textos para embasar o teu tema, o teu tópico, né? Que nem no caso que tu comentou, né? O sermão tópico, né? Normalmente na tópica, né? Tu também pode encontrar não só, digamos, um tópico específico, mas também, às vezes, até assuntos, né? Por exemplo, o impeachment da Dilma. Eita! Vou falar sobre o impeachment e a ligação na igreja, o que Deus fala sobre os governantes, sabe? Então tu pode pegar um assunto externo à Bíblia e tu embasar com versículos bíblicos. Então, vou falar sobre, prostituição. Então, eu vou pegar os versículos da Bíblia que falam sobre o assunto e eu vou usar ele. Então, normalmente, ele é um texto em que a tua ideia é colocada e ela é embasada com versículos bíblicos. Certo? Uhum. Aí, muitas vezes tu pode misturar também, né? Tu pode fazer um pouquinho de cada. Tal pregação. Digamos, se tu é uma pessoa que faz pregação, essa aqui eu vou fazer desse tipo, essa outra eu vou fazer nesse estilo, né? Tudo depende daquilo que Deus está pedindo pra gente, pra quem fala, né? Pra quem ensina a falar, né? Qual é a vontade de Deus, né? Pra igreja, né? A gente tem que estar sempre sensível a isso. Mas e agora eu falei vontade de Deus pra igreja, então o objetivo da pregação na igreja, Botega, tu concorda que seria a edificação? Seria basicamente aquilo que a gente vê no dom do ensino? Que ele é a forma de ensinar para edificar a igreja? Seria esse o objetivo da pregação? Eu acho que sim. Eu acredito que a pregação ela tem que ter autoridade dentro da igreja, certo? Ela tem que, assim como tu pode ver a gente pode fazer uma pregação tópica agora, né? Se tu ver lá em Lucas 10, versículo 16, o começo, né? Jesus está falando que aquele que dá ouvido aos apóstolos também dava ouvido a Cristo, né? Ou seja, aquele que prega a palavra, na verdade, está ouvindo a Cristo, né? Ou seja, o pregador ele se torna porta-voz de Deus, né? O instrumento pelo qual o Cristo e Deus pregam é através do pregador, é através dele em que a autoridade para aquela congregação é passada, né? Então, com certeza a forma em que a congregação, as pessoas, a igreja ali reunida, as pessoas que estão ouvindo, vão conhecer mais sobre a palavra de Deus, né, e ser instruídas na forma de como se relacionarem dentro da igreja, fora da igreja, e todos os ensinos que a Bíblia tem dentro, né? Porque assim como a gente conhece, ninguém nasceu com todos os dons, né? Tem pessoas que têm dons para pregar, mas tem pessoas que não têm dons para pregar. Tem pessoas que têm dons de estudar a Bíblia, de ler, entender e ir a fundo nas escrituras, mas tem gente que não tem esse dom. Então, isso significa que tem pessoas que não vão conseguir retirar a mesma profundidade da Bíblia sozinhas. Então, elas precisam que alguém vá lá à frente delas e pregue. Diz, se tu ler esse versículo, talvez tu não vai retirar essa mesma informação que eu tenho, pois o Espírito Santo está me dando esse conhecimento para expor a igreja, né? Para edificar a igreja. E vale citar também que o tema aqui desse episódio, né? Por exemplo, a questão do dom de ensino, né? O dom de ensino, ele não é necessariamente apenas usado pelos pregadores, né? Por exemplo, o professor de escola bíblica dominical, ele tem dom de ensino, né? A pessoa que ela vai ensinar de casa em casa, ela também provavelmente tem o dom do ensino, né? Então várias pessoas têm o dom de ensino e não necessariamente estão pregando na igreja, né? Elas estão, digamos, fazendo outras funções dentro da igreja, até mesmo professores do Ministério Infantil, né? Porque, que nem tu falou muito bem,
nem todas as pessoas têm a capacidade, digamos assim, não tem o dom, assim, de ensinar, né? Pode até ler a Bíblia, pode até entender alguma coisa, mas apenas alguns têm o dom do ensino. Então, apenas alguns vão conseguir, por mais que a pessoa seja extremamente inteligente, por mais que a pessoa, ela tenha o dom da retórica, né? Que não é um dom, mas tenha essa questão, né? Ela consiga conversar também com as outras pessoas, ela tem facilidade de, sei lá, palestrar. Quando chegar na hora de expor a palavra de Deus, se ela não tiver o dom do ensino, ela vai ter dificuldade. Não vai ser tão simples. Se isso não for dado pelo Espírito Santo, né? Vale lembrar que a palavra, ela não é pregada pela pessoa que está ali à frente, ela é pregada pelo Espírito Santo. Se a pessoa vai ali ler o versículo, mas não é o Espírito Santo que age nas pessoas através dessa pregação, isso é simplesmente uma leitura, é simplesmente algo que não vai criar nada dentro Exatamente. Das pessoas que estão ouvindo. Não vai fazer diferença. E como tu falou ali que a pregação ela pode estar em qualquer lugar, na verdade, pregação, né, ela pode ser feita em qualquer momento. Tu pode estar falando da palavra de Deus para uma pessoa e tu vai estar pregando isso, tu vai estar falando com autoridade das escrituras para uma pessoa. Mas no caso isso que eu ia comentar. No caso do podcast que a gente está falando, é mais na questão do púlpito como congregação, né? Como um grupo, como a igreja, como uma só. Né? Isso aí. Então, digamos, é para nós meio que centralizar ali, ó. A pregação, ela não é só no púlpito, né? Mas o púlpito também, ele não é utilizado só para pregação, né? Ele é utilizado muitas vezes para outras coisas também, né? Púlpito na igreja é usado, sei lá, pelo momento de louvor também, né? Então, a pessoa que está conduzindo o louvor, ela vai estar ali à frente, ela vai estar conduzindo, ela vai ter tendo autoridade sobre a igreja para conduzir o momento de louvor com os dons e talentos que Deus e o Espírito Santo deram para essas pessoas. Mas a gente vai focar na pregação, por quê? Porque a pregação, digamos, é o momento em que, no momento de celebração, de culto, é no momento da pregação que as pessoas vão estar voltadas e prestando atenção naquela pessoa que vai estar falando da parte de Deus, digamos assim. Aquela pessoa vai estar falando a palavra de Deus e ensinando. Então, é isso que a gente vai focar, então, nesse podcast. Nós vamos comentar, então, no próximo bloco, sobre como que é utilizado o púlpito e sobre coisas que nós concordamos, ou talvez não concordamos, e talvez a gente não concorde, mas não tem problema, coisas assim. Então, Botega, a gente estava comentando ali sobre o que é a pregação, nós falamos sobre o púlpito ali da igreja e tal. Nós até demos alguns exemplos de tipos de pregação para o pessoal só ter um pouquinho mais de conhecimento ali, né? Apesar que talvez algumas pessoas já possam saber e tal, né? Isso também não vem ao caso, mas... Como a gente está falando então sobre o púlpito das igrejas, como que será que o púlpito é utilizado hoje, né? No momento da pregação, que tipos... A gente viu os tipos de pregação ali, que são os tipos de como que é feita a mensagem, mas a gente sabe que tem mais tipos de pregação, como por exemplo, já ouviu falar daquelas pregação com stand-up comedy, Botega? O stand-up, essa eu nunca ouvi, na verdade. Nunca viu? Tu nunca foi em algum evento, ou até mesmo em igrejas, que a pessoa que está ministrando a palavra, ela começa a fazer piada e coisas assim, começa, digamos assim, transformar a história bíblica em uma grande sessão de comédia para que as pessoas possam entender melhor aquilo. Tu nunca viu isso? Eu já vi muito pregador contar piada, né, de fazer o negócio ser engraçado, mas com o título de stand-up eu nunca vi alguém se tu nunca ouviu, se tu nunca ouviu, então eu acabei de inventar. Eu acredito que deve ter alguém que nomeia a pregação como stand-up também, né? Que sabe que é louco pra tudo. Tá, mas tu acha que esse tipo de pregação, assim, que... não tô falando do início, assim, que normalmente a pessoa quer quebrar o gelo, né? Então conta ali uma piada, só o pessoal, né? Ficar mais tranquilo ali, se entrosar, isso. Mas tu acha que tem problema, assim, quando começa a aparecer muita piada, muita coisa engraçada no meio da pregação, assim, na tua opinião? Inclusive, eu queria usar esse momento como um testemunho
né? E olha só, testemunho também é usado como pregação, né? Isso é outro tipo de pregação que dá para colocar aí, né? Mas como testemunho meu aqui na Inglaterra, quando eu cheguei aqui, eu e minha esposa estavam procurando uma igreja para se estabelecer. Então a gente foi visitando vários tipos de congregações, várias diferentes congregações, para tentar identificar qual que melhor a gente se adequa, né? Então a gente visitou igrejas pentecostais, tipo a Hillsong, fomos em igrejas anglicanas, que é muito famosos aqui na Inglaterra, porque aqui tem muito menos católica, e porque se você estudar história, aí vocês vão entender por que a católica ela é tão menor do que a anglicana aqui, qual que é a diferença entre uma e outra, mas enfim, a anglicana é muito parecida da católica, mas ela é tipo uma intermediária entre a protestante e a católica. Fomos também em igrejas reformadas, no caso a presbiteriana. E nós passamos mais tempo entre a Hillsong, que a gente passou alguns meses lá frequentando, e agora que a gente está atendendo, como se diz em inglês, né? Attending this church, a presbiteriana. E eu consigo comparar as duas formas de pregação, como a gente comentou, que na Hillsong ela é muito temática, ela é muito stand-up, ela é muito piadas, ela é muito testemunhos, certo? Muita do que a pregação pentecostal normalmente é. E, por outro lado, eu tive também experiências com a igreja, estou tendo experiência com a igreja presbiteriana, que ela usa normalmente de pregações expositivas, quando é o pastor principal que está pregando, e muitas vezes quando é algum pastor convidado ela prega textual, né? Ela prega não expositivo completamente. Então eu ainda estou com essa dúvida, eu ainda tenho tentando entender essa mesma pergunta que tu fez, né? Quando que stand-up realmente deve ser usado, ou se deve ou se não deve, porque a questão é a seguinte: para mim, que sou já velho de igreja, já tenho alguns bons anos de igreja, o meu desejo pela pregação, tanto meu quanto da minha esposa, é de alguma pregação que nos dê ensino, que nos preencha com o que o Espírito Santo está nos abrindo sobre a palavra, conhecendo mais sobre os textos, e a pregação expositiva, ela nos preenche muito mais do que uma pregação tópica ou temática que a gente tinha na Hillsong. Mas, pelo outro lado, se, por exemplo, eu for levar alguém novo, alguém que nunca conheceu, nunca frequentou uma igreja, não sabe direito como é que funciona, eu tenho medo de levar ele numa pregação expositiva, em que ele vai pegar um texto que já vai estar na metade, que talvez alguma coisa muito pesada para alguém que não tenha conhecimento nenhum, certo? E ao invés disso, por que eu não levo numa pregação mais leve, uma pregação temática, onde que a pessoa vai sorrir, a pessoa vai estar se identificando talvez com a história que está sendo contada ali, e que às vezes, algumas vezes que eu estive ouvindo essa pregação, e pouco da Bíblia foi falado, poucos versículos foram lidos, né? Muito menos abrir Bíblia, essas coisas não é uma coisa muito frequente. Mas, em nenhum dos casos eu me senti de forma, digamos assim, mal servido. Em ambos os casos. Eu não estou querendo dizer que ir na Hillsong é uma má experiência. Pelo contrário, eu acho que se eu fosse levar alguém que não conhece da Bíblia, não conhece do cristianismo, talvez eu optaria de levar a pessoa primeiramente na Hillsong, para ela conhecer uma igreja diferente, uma igreja animada, uma igreja em que acolhe diferente, é um ambiente diferente, mais comum, digamos, com o que tu encontra no mundo, não sendo mal isso, do que talvez ir numa presbiteriana em que tu tem hinos cantados, que talvez para uma pessoa que está acostumada com sertanejão aí não vai ser uma coisa muito legal de ficar lá cantando. E vai ter uma pregação pesada que te coloca para baixo, né? Que fala dos teus pecados, que te cobra das coisas que tu não tem feito, né? Que é aquela pregação que te derrama um monte de explicações sobre a Bíblia, sobre isso. Então eu temo a levar alguém novo para uma igreja assim, que possa talvez ficar, olha, não sei se eu continuaria vindo aqui porque eu não senti nada, entende? Claro que eu
Esse meu sentimento é um sentimento humano, né? Mas com certeza, se o Espírito Santo tocar nessa pessoa, ela vai ser tocada em ambas as igrejas, né? O que tu acha, Dudu? Olha, eu assim, ó, pra ser bem sincero, esse tipo de pregação, pra mim, eu concordo bastante com o que tu falou aí, né? Esses pontos aí que tu citou, eu concordo bastante. Mas eu acredito que vai depender muito de cada igreja. Eu digo assim, por exemplo, eu podia dizer que pro domingo, assim, normal, que domingo é dia da celebração, do culto, o que quer que seja, né, como chamam, mas no domingo, que é o domingo em que a congregação se reúne para ouvir a palavra de Deus, para louvar junto, esse momento eu creio que não tem que ter pregação evangelística, tá? Porque muitas pessoas eu já ouvi falar, não, porque o domingo a pregação tem que ser evangelística, né? Porque vão vir convidados. Bom, por que eu penso assim? Por causa que a minha igreja é uma igreja que ela foca no evangelismo relacional, ela tem grupo célula, tem discipulado e coisas assim. Então, uma igreja que não tem evangelismo relacional e coisa e tal, o pessoal vai evangelizar, vai levar onde? Vai levar no domingo. Aí também não tem muito o que fazer, né? Então, agora, no meu caso, já eu acharia que uma pregação mais leve não vai fazer as pessoas crescerem, né? Eu acho que tem que ser pesado mesmo. Tá, não precisa ser tão pesado assim. Mas e aí esse negócio de uma pregação assim que o cara vai exemplificar numa linguagem, digamos assim, mais engraçada, né? Vai ficar meia hora contando um caos pra poder explicar, digamos assim, um versículo só, né? E depois vai ler 2 versículos e botar uma aplicação, né? Sendo que ele poderia ter falado tudo sem fazer a piada, poderia ter falado em 10 minutos. Então, digamos assim, acho que esses casos vai em situações em que realmente tu vai ter a possibilidade de evangelismo. Porque daí a pessoa que tá vindo conhecer, eu acredito que ela vai entender muito mais fácil, né, uma pregação assim do que uma pregação que a gente falou expositiva, uma pregação que o cara vai querer puxar lá do grego, do aramaico, né, do latim, do inglês, do japonês, mandarim, né, entendeu? Tipo, vai ser muito complexo pra pessoa entender coisas, daqui a pouco ele vai citar termos teológicos, vai ser difícil de entender. Daqui a pouco, numa pregação expositiva assim, a pessoa, ela vai subentender que a pessoa que está ouvindo, ela já conhece algumas coisas que ela vai falar. Por exemplo, ela não vai falar, é que nem, por exemplo, a parábola do filho pródigo, mas aí ela não vai explicar a parábola do filho pródigo, não vai dar nenhuma citação, ela simplesmente vai falar isso aí, e vai subentender que todo mundo que tá ouvindo sabe o que é essa questão do filho pródigo, né, entendeu? Então eu acho que vai depender muito, depende da igreja, depende do momento, depende da situação. Eu acredito que em alguns momentos tem problema, é quando exagera, sabe? Eu já vi pregação, assim, que usa de piada, que foi show de bola, assim, a pessoa conseguiu, sabe, explicar, entender, fazer as pessoas entenderem de uma forma simples, agradável, sem extrapolar, e focou principalmente na Bíblia. Agora, eu já vi o cara fazendo piada, ele usou 20 minutos do tempo que ele tinha fazendo piada, que eu acho que ele tinha que completar aquele tempo lá, ele não sabia mais o que falar, então ele botou uma piada no início, uma piada no meio, uma piada no fim, que não tinha nada a ver quase com o estudo, sabe? Não tinha nada a ver com a pregação dele. Então, muitas vezes, o pessoal fala isso, né? E não vai agregar nada, né? Então, se não agrega, tomar cuidado. Agora, o que agrega, aí eu acho que depende muito, na minha opinião, né? Tipo, não dá pra dizer que não, também não dá pra dizer sim, tem que ser assim, desse jeito. Eu acho que vai depender, assim, de cada situação, de cada momento, de cada igreja e de cada público, né? Que vai estar escutando aquela pregação. Mas agora, também falando sobre essa questão de públicos, a gente também, uma coisa que tu comentou ali, Botega, antes, é a questão, que nem tu falou da Hilson, né? É a questão dos testemunhos, né? Muitas vezes, algumas pregações são recheadas de experiências e testemunhos, e às vezes elas são até colocadas na frente da Bíblia, né? A pregação, ela tem lá 40 minutos, né? 35 minutos a pessoa tá falando de testemunho. 5 minutos ela fala de um versículo que ela falou lá no início, só para dizer que tinha um versículo, mas o resto ela só falou de testemunho e experiência, e falou do cara que atendeu, e do outro cara que fez isso, e do outro essa situação, e isso que aconteceu, para poder falar. E o versículo, muitas vezes tu olha assim, parece aqueles versículos de pão diário, sabe? Que tu olha o versículo e tu olha a explicação e não fala
muito sentido a explicação com o versículo. Não sei se já leu o Pão de Água, eu paguei de ler por causa disso. Não fazia muito sentido assim, as coisas não batiam. Mas eu não sei o que tu acha dessa questão de experiência e testemunho. Tu acha que pode agregar se for usado também com equilíbrio? Ou tu acha que muitas vezes pode afastar as pessoas da Bíblia mesmo? Nesse sentido, eu acho que daí a gente pode entrar na questão. Por exemplo, eu dei o meu testemunho anterior, foi no sentido do meu pensamento, de certa forma, pobre, de alguém novo, né? De alguma pessoa começando a frequentar a igreja, que assim como tu disse também ali, da questão se a pregação ela necessariamente precisa ter o evangelismo junto, né? Agora, o testemunho dentro da pregação, ela vai tornar a pregação muito mais humana do que espiritual, né? Ela vai colocar a pessoa que sofreu o testemunho, dependendo do que testemunho não é sofreu, né? Mas enfim, colocar ela no centro da história, que no centro da história deveria estar Cristo, deveria estar a salvação, deveria estar a palavra de Deus e não a pessoa, porque a pessoa foi abençoada ou porque a pessoa fez isso, e ela se coloca como centro, ou a pessoa que está pregando, ou ela usando um exemplo, como centro disso. E eu acredito que o cerne da pregação, ela tem que ser a palavra de Deus, né? Inclusive nesse texto que eu estava lendo sobre Lutero, ele comenta de como é que eram os sermões que ele via na época dele, né? E é engraçado que ele lembra muito do que a gente vê hoje em dia, né? No texto diz assim que os sermões que ele via eram superficiais e frequentemente incluindo fábulas e histórias com E, né? Inclusive que são histórias fictícias, né? Bem como uma mistura de filosofia pagã. Além do mais, esses sermões, entre aspas, eram geralmente comunicados de uma forma vulgar ou cômica, para entreter o povo. Cristo era esquecido, as escrituras eram negligenciadas, né? Pelo contrário, Lutero ele se esforçava para tratar um versículo e agarrá-lo, né, de forma a instruir o povo, de forma que possam dizer era sobre isso o sermão, certo? Então a pregação de Lutero nunca foi um movimento dos homens para o texto, sempre foi um movimento do texto para os homens, certo? Então, que responde um pouco o que tu falou aí da questão do testemunho, da experiência da pessoa, porque ela é o movimento dos homens para o texto. Tu vai pegar o teu testemunho e tu quer responder esse teu testemunho com um texto, né? Com um texto. Na verdade, a pregação que eu vejo como correta, ela tem que basear-se ao contrário. E o assunto nunca determina o texto que determina o assunto. Lutero não tinha o hábito de abordar assuntos e questões, mas sim doutrinas, né? Então, tendo essa experiência que eu tive em duas igrejas com pregações totalmente diferentes, eu, como uma pessoa com tempo de igreja, eu sinto a necessidade, hoje, se eu fosse, digamos, voltar para o Brasil e fosse procurar a igreja, eu ia procurar a igreja, claro que se eu fosse voltar para minha cidade, eu ia voltar para minha igreja, né? Mas enfim, se eu fosse para uma outra cidade, enfim, fosse procurar uma igreja, eu iria continuar procurando igrejas em que são centradas a pregação na palavra e que elas tragam esse conhecimento da palavra, e inclusive o pregador tem essa autoridade de expor a palavra, porque isso cresce muito mais a igreja, né? Ela dá mais crescimento à igreja do que uma pregação em que ela é baseada no pregador, baseada numa história que o pregador conta, se ela é engraçada, se ela cativa ou não, certo? Por quê? Porque quando tu conta uma história tua, uma história, um testemunho, uma história engraçada, tu limita o conhecimento para aquilo que tu conhece, que é aquilo que tu experimentou, aquilo que tu estudou. Mas quando tu expõe a palavra ao máximo, ou o máximo que o pregador consegue, tu vai edificar a igreja ao nível de Cristo, que é muito mais além do que a do pregador que está tentando contar piada, certo? Então muitas vezes pode parecer que a pregação ela é chata, ela é pesada, ela só me coloca para baixo, mas se
o Espírito Santo está agindo na tua vida, essa pregação ela vai ser a melhor pregação que vai ter em comparação a uma pregação engraçada que te manteve intertido por 45 minutos. Então, pelo que eu entendi que tu comentou ali, o foco principal da pregação, ele tem que ser sempre Cristo, né? Ele tem que estar sempre no centro da pregação, Jesus, indiferente da forma como vai ser falado. Isso, mas eu acredito que quando tu coloca Cristo no centro dela, é difícil tu querer fazer piada disso. Sim, claro. Com certeza tu vai ter talvez histórias engraçadas, e eu não digo que a pregação ela tem que ser totalmente séria e sem nenhum tipo de piada, porque inclusive ali na igreja que eu tô indo, apesar de ela ser uma pregação expositiva, que seja igual a isso que eu tô falando, né, de expor a palavra ao máximo, muitas vezes tu tem momentos engraçados em que tu pode se deixar levar pela piada que tá no contexto ali da coisa, mas não é tu não faz a piada pra entreter o público. É mais pra quebrar o gelo ali no momento. A história e tal, que tu tá contando isso, ela te leva a uma coisa cômica, né? Mas que não perde em nenhum momento o foco do que é. Sim, claro. Não, mas é que eu comentei isso porque, digamos assim, se tu pegar a questão do testemunho e das experiências, né? Se tu manter Cristo como foco, se é que tu não, em algum momento, com equilíbrio, tu não consegue usar, porque, por exemplo, na pregação que a gente vê lá em Atos, lá de Pedro, ele não utilizou de testemunho, experiências e tal, né? Ele simplesmente usou a palavra, direcionou a Cristo, Cristo era o foco e show de bola. 3.000 aproximadamente se converteram, né? Aí, ó, a fórmula para conversão de pessoas tá lá em Pedro. Não, mas aí tu pega Paulo, ele tem um discurso que ele tá sempre apontando para Cristo, sempre Cristo, 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 Cristo. E muitas vezes ele pega e ele utiliza o seu próprio testemunho dizendo, olha gente, eu sou fraco, eu reconheço, porque eu tento fazer a vontade de Deus, mas eu só faço a minha vontade, né? Então não busquem isso, busquem Cristo como centro, não façam a sua vontade, não sejam dessa forma. Em outros momentos, ele cita, olha, eu estou em busca da semelhança de Cristo, então sejam semelhantes a mim como eu sou semelhante a Cristo e tal, né, que ele fala, né? Então, digamos assim, de certa forma ele está usando ali uma experiência, um testemunho de sua vida, mas tu percebe que é bem diferente do que ficar contando o caos, né? Ele tá usando algo real, ele tá se expondo, né? Em toda a sua autoridade que ele tem, ele tá se expondo e colocando seus defeitos à frente de todos, demonstrando, olha galera, precisamos se ajudar aqui porque o caminho é esse, mas o caminho não tá fácil, então vamos junto, né? Então, digamos assim, eu acredito que nesse ponto tu percebe Cristo no centro, né? Certo. Entendeu? Outra questão, Botega, para o último ponto, só pra gente comentar. Tu acredita que tem diferentes públicos pra pregação? Tipo, por exemplo, assim, e há alguma forma também, a segunda pergunta junto dessa, mas há alguma forma de a gente usar a Bíblia simplesmente como base para atingir esses diferentes públicos? Por exemplo, assim, no caso, a gente tem... Tu vai fazer uma pregação numa igreja aí, e lá tu tem pessoas novas, né, que estão há pouco tempo na igreja, pessoas maduras já, e tem pessoas antigas, mas que talvez não tenham muita maturidade, né? Tu tem pessoas também que estão visitando pela primeira vez, e aí tu não vai utilizar nenhum desses tópicos, né? Tu vai utilizar simplesmente a Bíblia. Tu acha que tu consegue atingir todo esse público? Isso é interessante, porque é uma coisa que eu ainda não consegui me responder. Eu gostaria muito de poder ter uma resposta clara a isso, né? Mas continuando com os exemplos que eu tenho, que eu acho que eu melhor consigo ilustrar esse assunto, né? A gente consegue ver a diferença entre as duas igrejas que eu participei aqui em Londres. A Hillsong, ela tem 4 cultos no domingo, certo? Então, cada culto a gente pode colocar ali cerca de 1.000 pessoas, né? E dentro dessas 1.000 pessoas, tu vai ter pessoas que estão indo lá há anos,
e tu tem pessoas que estão indo lá um dia porque elas são turistas e elas ouviram falar da Hillsong e estão indo lá, ou são pessoas novas que estão sendo convidadas. Quando tu falou turista, eu já tinha pensado que é aquele membro que vai uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Não, aqui tem bastante turista de igreja mesmo. Turista de igreja, não nesse sentido que tu falou, né? No sentido de... Turista que tá visitando Londres. Isso. E a igreja, ela é predominantemente jovem, né? É muito difícil tu ver uma cabeça branca lá dentro que não seja alguém que seja um pastor ou alguma coisa assim, né? Ela é predominantemente jovem, de pessoas de 30 anos pra baixo. E o que tu vê é uma pregação que chama a atenção dos jovens. É uma pregação que nem eu disse, se eu for levar um amigo meu jovem, sei lá, 20 e poucos anos, vida louca, que nunca quis saber de igreja, se eu fosse levar eles, eu levaria ele na Hillsong, porque eu já ouvi pessoas perto de mim dizer assim, olha, eu não sabia que a igreja era assim, sabe? Eu nunca pensei que uma igreja podia ser assim, divertida, com música agitada, com pessoas animadas, né? Então eu senti que esse tipo de pregação, ela cativa as pessoas a continuar frequentando a igreja, e por mais rasa que talvez seja a pregação em comparação à pregação expositiva, né? Ela ainda assim, ela cativa muita gente, certo? Mas aí tem um perigo, né? Aí que tá o perigo. É isso que inclusive já está na própria a frase que eu falei antes, né? Ela é uma pregação rasa. Foi o motivo de eu ter saído dali e procurado uma outra igreja. Foi essa falta de eu ver em mim e na minha esposa um crescimento cristão, né? Uma busca, digamos, aquele anseio que Cristo te dá por tu se envolver e tu buscar a vida cristã, a santificação, através do que a igreja te prega, né? E muito menos isso era difícil de ver nas pessoas ao redor. As pessoas, com certeza, tu via pessoas que eram convertidas, né? Eu não quero dizer que a igreja ela é totalmente uma igreja que não prega a Cristo, que inclusive tu tem lá, todo domingo tu tem o apelo, né, que é comum de igreja pentecostal, e muita gente levanta a mão e oram juntos, e que eu não duvido que isso realmente as pessoas levantem a mão de forma verdadeira e elas aceitem a Cristo isso e continuem indo e busquem mais saber, e isso eu acredito que sim. Então existe esse lado que realmente busca os jovens, né, e traz eles para dentro da vida cristã. Já na outra igreja, a igreja é muito menor, né? Se tu for comparar o número de pessoas para tipo uma igreja de, sei lá, 4.000 membros, isso em uma da Hillsong central ali. Tem uma outra sede da Hillsong que também tem mais, sei lá quantas mil pessoas que frequentam lá. Mas nessa igreja que eu vou, presbiteriana, ela tem, sei lá, 200 pessoas, uma coisa assim, 200, 300 pessoas, uma igreja pequena, né? Não é tão grande assim, mas tu consegue ver uma maturidade das pessoas muito maior, entende? A preocupação que as pessoas têm com o outro, a preocupação que as pessoas têm com a pessoa continuar frequentando a igreja dela, continuar uma vida cristã, buscar santificação, buscar um conhecimento mais profundo da palavra, né? E coisas desse gênero. Mas também é bem difícil, é mais difícil de tu ver jovens lá, a não ser os jovens nasceram na igreja, né? Crianças que estão lá na igreja. É difícil tu ver jovens que deliberadamente vão para a igreja lá, ou seja, a maior parte da igreja ela é formada de cabeças brancas, né? Então essa é a minha questão. E é uma dúvida e é uma resposta meio aberta, né? Sim, que no caso tu tá ali com dois exemplos que tem públicos específicos, né? Eles não têm públicos diferentes, digamos assim. Eu não acho que a igreja presbiteriana que eu frequento, ela tenha o público específico adulto, né? Ela não seja focada para adulto. Ela tem a sua liturgia, em sua maioria. Ela tem a sua liturgia em que o pessoal mais velho se sente mais confortável. Eu duvido que algum daqueles senhores que frequentam a igreja iriam frequentar a Hillsong, por causa de que tu tem
música alta, pregação talvez não seja a mesma coisa. Se tu for comparar principalmente o louvor, né, em que tu canta hinos numa e na outra tu tem música pop a todo volume dentro de um teatro. Então, um show, né, com luzes e pessoas pulando. Então tu tem públicos extremamente diferentes e é complicado se a pessoa não tem um bom acompanhamento ou se a pessoa ela não busque o crescimento dela por si só, ou por talvez a ajuda de alguém, que ela consiga escolher uma igreja correta, assim, né, que ela se adeque, assim como eu tô fazendo aqui, né, buscando uma igreja que adeque com o que eu tô buscando. E o incrível que eu posso incluir ainda nessa minha resposta é que talvez isso ajude na resposta, na verdade, porque a minha esposa, ela, se a gente fosse comparar, que nem a gente falou ali dos dons, né, a minha esposa, ela nunca teve assim um interesse muito de estudar muito a Bíblia, né, de ser profundo e não sei o que. Então eu entendo que pessoas que não tenham o desejo de se aprofundar na Bíblia, elas tendem a gostar mais de pregações mais temáticas, tipo, que nem a gente estava tendo na Hillsong, né? Toda aquela animação, né? Mas o que me surpreendeu é que eu levei ela na outra igreja, na presbiteriana, e eu pensei, ela não vai gostar em nenhum momento dessa igreja, porque tu tem lá, não é mais aquele louvor que a gente estava acostumado, pregação, ela é muito mais profunda do que a gente estava acostumado, então talvez ela vai dizer que isso é chato, que isso cansa, né? E pelo contrário, a reação foi, eu quero continuar vindo aqui, porque eu gostei do que ele falou de algo muito mais profundo do que eu estava acostumado a ouvir, e eu gostei disso, entende? Então, eu não acho que talvez o jovem ele tem que ir necessariamente para uma igreja onde que tem aquela pregação animada, ou tu precisa fazer aquela pregação animada porque eu preciso segurar aquele jovem dentro da igreja. Na verdade, eu acho que se tu prega com Cristo centrado na tua pregação e aquela tua pregação, ela toca o coração da pessoa que está ouvindo, se a pessoa ela é convertida, se o Espírito Santo está tocando o coração dela, ela vai gostar do que tu tá falando, e por mais não animado, por mais sem piada que seja, né? Entendi. Mas o que eu falei antes ali do perigo, quando tá falando sobre a questão da Hillsong lá, tem mais carisma, né? Chama mais, isso aqui. Isso pra mim é muito perigoso, porque eu tenho percebido, eu não sei se eu que tô ficando velho, mas eu tenho percebido que qualquer igreja que chama as pessoas e entrega um espetáculo, sabe? As pessoas vão e gostam, tu pode ver, elas vão falar isso que tu falou antes. Eu gostei, eu não sabia que igreja era divertida assim. Eu não sabia que era tão legal. E as pessoas, elas vão comentar, tudo que elas estão comentando é divertido, é legal, tu pode ver, nenhuma dessas coisas é Cristo, né? Elas estão dizendo, o louvor é legal, é divertido. O cara que tava falando lá na frente, ele falou umas coisas legais, eu gostei do que ele falou, tocou no meu coração o que ele falou, mas só que em momento algum ela vai dizer, nossa, eu vim aqui e eu conheci a Cristo, e Cristo é a coisa mais importante que tem nessa igreja, sabe? Esse que é o perigo, por causa que essas pessoas que vão frequentar a igreja, gostando do louvor, gostando da forma como a pessoa vai fazer sua pregação e tal, o momento que for colocado para ela um compromisso, uma responsabilidade perante Deus, e ela perceber que isso vai tirar ela da zona de conforto, ela vai embora, ela não volta mais, né? Ela não vai mais frequentar, porque ela vai dizer, não, eu quero vir aqui porque é legal, eu não quero vir aqui porque eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu gosto daqui porque tem o louvor legal, eu gosto daqui porque as pessoas são bacanas, a gente tem conversa boa, né? Quando eu preciso elas estão aí pra me ajudar, mas eu não quero ter um compromisso aí de ter que largar o meu conforto, de ter que largar minhas vontades e tal. Eu acho que esse que é o maior perigo que a gente pode ter quando a gente tá entregando coisas que vão cativar as pessoas, né? Eu tenho visto acontecer isso com jovens. Jovem já é difícil tu ter compromisso. Agora, quando tu entrega eventos para jovens e tu não coloca Cristo no meio e faz eles entenderem que Cristo é o ponto central, quando chegar na hora do vamos ver, eles vão embora. Eles não vão ficar. Mas aí pode estar dizendo, mas isso está sendo muito tradicional. Posso até estar sendo tradicional.
ok, tudo bem, mas vamos ver, vamos ver se todo mundo que frequenta esses eventos e tal estão aí por Cristo mesmo, né? Imagina só, tu tem um louvor ali que o pessoal faz show de luzes e não sei o que, daí as pessoas levantam a mão, elas choram e não sei o que, a semana inteira elas não têm mais essa experiência com Cristo, é só no domingo. Elas vão entender o quê? Bom, é no domingo que eu me relaciono com Cristo, porque é no domingo que eu consigo sentir Deus no meu coração quando eu estou naquele louvor, né? Agora, durante o resto da semana, o resto da semana não tem as luzes, o resto da semana não tem a música, não tem nada que vai me fazer sentir Deus no meu coração. Então eu tenho que esperar o domingo, toda semana, até o domingo, para poder sentir Deus no coração, né? Então tem muitos perigos. Claro que, por outro lado, tu tem as pessoas que vão mesmo, elas entendem, que nem tu falou. Eu concordo contigo que até mesmo no apelo, eu não gosto muito de apelo, mas eu creio, assim, que por Deus ser soberano, muitas pessoas, elas se convertem em apelo. Eu creio nisso, porque eu não posso, se eu disser que isso não pode ser verdade, eu tô dizendo que Deus não é soberano, né? Tô dizendo que Deus não é capaz de fazer uma coisa dessas. Ele é, sim, capaz de fazer muitas coisas, né? Que a gente nem tem noção. Mas eu tô meio que generalizando, claro, né? Dizendo que, tem que tomar cuidado. Mas no meio de toda essa galera, aí sempre vai ter aqueles que são comprometidos, sempre vai ter aqueles que vão conhecer uma igreja que é mais diferenciada e vão se converter. Como vai ter aqueles que vão para uma igreja que é mais tradicional, vão ir lá, vão ficar indo lá, vão ficar escutando e tal, não vão entender nada, mesmo que seja algo que não seja cativante, elas vão continuar indo, porque elas estão procurando alguma resolução para os seus problemas, elas não vão entender Cristo também, né? Então, eu não tô fazendo uma crítica só a isso, eu tô dizendo que a gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente tem oferecido para as pessoas. A gente tem que sempre focar em Cristo. Como eu disse, tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio e a gente tem que sempre lembrar aquilo que tu falou muito bem antes, Botega, de colocar Cristo como o centro de tudo, né? Sempre o centro da pregação, o centro do louvor, o centro de todas as coisas. Isso aí. Muito bem, Botega, considerações finais então. O que tu me diz aí sobre o nosso papo? Eu acho que eu já comentei bastante, né? Bastante testemunho meu, que esses últimos tempos graças a Deus tenho tido essa experiência bem profunda com várias igrejas. E eu aconselho a você que talvez tenha ido somente a uma igreja, né? A pessoa que... Isso é um exemplo de até de uma pessoa que frequenta Hillsong, ela se converteu na Hillsong, eu não duvido da conversão dela, e ela me falou que, olha, eu não conheço outras igrejas, eu não sei como é que é, pra mim a Hillsong é boa, porque eu não tenho parâmetro, né? Então, muitas vezes a gente não tem parâmetro para dizer se a nossa igreja é boa ou não, e muitas vezes a gente vai falar de outras igrejas ou de formas de pregação diferente com um preconceito, né? Usando a palavra como todo mundo adora usar, né? Separada. E na verdade isso foi uma experiência que eu adorei ter e era uma coisa que eu estava inclusive buscando, que normalmente quando tu se converte numa igreja, tu se envolve com ela, dificilmente não vai, principalmente no Brasil, isso, tu tem bastante esse preconceito de tu frequentar uma outra igreja, né, visitar uma outra igreja para ver como é que é a palavra pregada em outros lugares. Mas eu aconselho muito, mesmo que seja uma cidade pequena que tenha poucas igrejas, mesmo que tu vá... Fazer uma visita, né? Faz uma visita, mesmo que seja numa católica, né? Pra te sentir a diferença entre pregações, sentir a diferença entre o que é pregado numa igreja. Não só a questão da pregação, mas tu sente que a igreja ela é madura quando tu entra nela. Eu tive em várias igrejas em que eu entrei, eu sentei, ouvi a pregação e eu saí e não teve uma pessoa que veio falar comigo, não teve nenhuma pessoa que me recebeu, né? E nessa igreja que eu fui, foi incrível porque eu entrei, eu sentei, eu ouvi a pregação e quando eu levantei para ir embora, né, a primeira pessoa que veio falar comigo, sabe quem foi? O pastor. O pastor que tinha descido do púlpito, estava lá atrás, ele, digamos, ficou na minha frente e ele veio falar comigo, ele disse... Eu vi, essa é a primeira vez que você vem aqui, né? Aí, da onde que você é? Eu sou do Brasil. Ah, legal, tem um brasileiro aqui também. Me encaminhou para um casal brasileiro e a gente fez amizade, a gente tem um grupo de brasileiros ali na igreja e o pessoal foi muito receptivo, certo? Uhum. Não digo
que foi diferente na Hillsong também. Eu fui na Hillsong, por mais que sejam 4.000 pessoas, 1.000 pessoas por culto. Na primeira vez que eu estive lá, eles têm pessoas que te recebem, né? E tu acaba sendo bem recepcionado também dentro da igreja, né? Por isso que eu não acho que a Hillsong seja de todo mal. Mas é importante tu sentir, que tu perceber que existem outros tipos de pregação aí por fora, e que daqui a pouco tu vai sentir que a pregação que está sendo pregada lá fora é melhor do que aquela que tu tá tendo dentro da tua igreja, porque às vezes tu tá sofrendo porque tu não tem aquele conteúdo que tu precisa, né? Tu quer conhecer mais da palavra e por si só tu não vai conseguir, tá? A igreja, ela tem esse papel de te expor a palavra, certo? Então, eu não estou dizendo que tu precisa mudar de igreja, né? Mas, se for necessário, né? Daqui a pouco tu não está se adequando ao que é a igreja, ou tu não tá tendo aquela união. Mas mesmo assim que daqui a pouco tu propor isso para tua igreja, para que ela crie uma pregação um pouco mais centrada na palavra, né? Chega lá pro teu pastor e diz, olha, eu fui numa outra igreja lá e percebi que a nossa igreja está muito fraca de pregação, eu preciso isso. Só não briga com o pastor, bicho. Ixi. Não faz isso. Não, né? Mas a gente precisa... O pastor é o cara que vai estar te pastoreando, né? O cara que vai estar cuidando da tua vida espiritual. Ele precisa saber que tu tá infeliz com a comida que tu tá recebendo, né? A comida espiritual. Porque o próprio Paulo falou que a gente não tem que ficar só no leite, né? A gente vive no leite ali e a gente não vai ter vida espiritual nenhuma, né? A gente precisa ir para alimentos sólidos. Esse alimento sólido quem vai te dar não vai ser tu, às vezes, em casa, lendo a Bíblia. É muito engraçado que, tipo, a igreja que eu tô frequentando, tipo, a maioria das pessoas tem a mesma expressão quando ouvem o pastor pregar, que é, eu nunca pensei nesse ponto, eu nunca li esse trecho com aquele pensamento que ele expôs hoje, sabe? Eu nunca tive... Sabe por quê? Porque não é tu que tem que ter esse pensamento. É o cara que fez a faculdade, que seja, ou fez o curso que foi, ou o cara realmente tem o dom de conhecer a palavra. É o cara que está pregando lá na frente, ele tem esse dever de expor isso, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente conhecer as pregações que tem aí por fora para que a gente esteja sempre bem servido, porque viver uma vida em que a gente só absorve o leitinho, só absorve a piadinha, né? Vai ouvir aquilo que afaga os nossos ouvidos, né? Não aquilo que gera uma nova criatura em nós, que gera arrependimento, que gera salvação em nós. Na verdade, ela vai ser uma igreja que vai te levar para o inferno, ela não vai te levar para o céu, né? Então, é isso que eu espero que a pessoa que está ouvindo aí possa ter maturidade de entender, né? Se a pregação que tu está ouvindo, ela está te levando à salvação, está te levando ao arrependimento de pecado, a colocar Cristo em primeiro lugar na tua vida, ou ela está te colocando como centro do universo, como Deus vai amar todo mundo, Deus vai aceitar todo mundo no fim, e sei lá, o fogo vai descer do céu e é o manto, sei lá, qual que é as histórias que os caras contam por aí, né? É isso aí. Mas é isso aí, Botega, muito obrigado aí pela tua participação novamente aí, né? Tá me agradecendo, né? Faz tempo que eu não me agradece. Só, né? Não é pra qualquer um, não. Só pra todos que participam. Mas é isso aí, eu também concluo que a pregação, eu acredito que ela é um dos pontos principais do culto, né? Um dos pontos principais que direcionam para Cristo, porque o principal é Cristo, né? Obviamente, né? Centralidade do culto, da celebração, centralidade da igreja tem que ser Cristo. Então eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem oferecido aí nos púlpitos, né? Para que a gente também não fique tentando convencer as pessoas de que Cristo é o Senhor da vida delas, mas que a gente deixe claro quem é Cristo, para que elas possam entender isso e seguir a sua vida no caminho de forma, digamos, consciente, né?
E não de uma forma... Também a gente não pode manipular também, a gente tem que tomar cuidado. E tem muita coisa que a gente não comentou aí, que a gente poderia falar sobre o púlpito das igrejas, né? Mas a gente também não pode ficar aí também conversando horas e horas, porque senão a gente vai ficar um dia inteiro conversando aí, né? Mas então é isso, que a gente possa tomar cuidado com o que a gente tem visto nas nossas igrejas, que o Botega falou aí, que a gente possa também alertar, né, os pregadores, e que Cristo possa ser sempre o centro das nossas igrejas, seja na pregação, onde quer que seja. Princípio é isso, né, Botega? Então, pra quem fica pra área de feedbacks, até daqui a pouco, e pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico! Dandeco, aqui nós novamente mais uma vez de novo. Eu não perco um feedback do PDD, né? Nossa, como você é uma pessoa que merece o respeito tecnológico. Eu sou um cara batraque. Ah, pessoa estrogonoficamente sensível. É uma pessoa inoxidável. Uma pessoa que tá aí e ninguém fazendo nada, né, pelas pessoas. Estão escrevendo comentários que vamos ler daqui a pouco. Vamos lá, vamos lembrar primeiro do nosso feed, que o pessoal já está careca de saber. Mas para aqueles que ainda têm cabelo, segue, é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você pode assinar o nosso podcast no iTunes. E se você não usa, pelo menos, né, baixa aí, instala, se quiser, e nos avalie lá no pelamordedeus.org.br/iTunes. Lá tem o linkzinho para você clicar e vai abrir direto no seu aplicativo do iTunes, seja no celular ou no computador. Veja só, para você avaliar, pelo amor de Deus. Avaliar também outros podcasts que você tanto gosta. E agora, Dandeco, vamos sim aos feedbacks do episódio 88. Nós falamos sobre a alegria, e era lá da série do Fruto do Espírito, né? Quem foi o primeiro? Com muita alegria, que foi o Lourival Gonçalves. Nossa, o que ele disse? Chama a Magali porque tem PADD no ar. Claro, por causa que a foto era uma melancia, né? A imagem da vitrine, né? A capa. Daí ele quis... Lourival sempre com suas piadocas e anedotas, né? Pra quem não entendeu, né? É só ler gibis. Nossa! Vamos ao próximo! O próximo é o Abner Lobo. Que disse? Fico alegre quando tem episódio do PADD, mas essa alegria passa quando é a semana que não tem. Acho que esse é um alegre sinal para que vocês façam episódios semanais. Só acha, né, que a gente vai fazer semanal. Do jeito que tá a situação aí, né, não tá fácil pra ninguém, né. Se tá ruim pra nós, André, imagina pra classe média. Pois é, né. Então quer episódio semanal? Vai ser difícil, né? Já tá difícil fazer quinzenal, 14zenal, né? Imagina semanal. Mas, muito obrigado por participar, escutar e deixar os feedbacks aí, Abner Lobo, assim como o Lourival, né? Muito obrigado também. E também ficamos felizes, ficamos alegres, que vocês ficam alegres quando tem episódio, pelo amor de Deus, porque essa alegria é contagiante, né? Contagia. Veja só. Vamos ao próximo. Agora ele que está sempre presente por aqui, o Denis Cruz. O que disse? Olha o seguinte, deu pra perceber essa alegria na conversa entre vocês. Vejam só, né? A alegria com a explicação residente em Cristo, acompanhando por aqui. Claro, né? Gravamos eu e Marlov, né? E o Marlov, se tem um cara alegre, é ele, né? Não teria como ser alegria em pessoa. Né? A alegria do Senhor é a força de Marlov, né? Pois é. Ai. Mas então tá, né, Dandeco? Vamos agradecer ao Denis também pelo seu feedback. E agora vamos às indicações. Opa. A primeira indicação e a única que nós vamos falar hoje é o... É a indicação unigênita, veja só. É o podcast delas, o episódio 19, que se chama Elas na Bíblia. Eva. Isso aí, o podcast delas aí tá com uma série nova, Elas na Bíblia.
E essa série, elas começaram falando sobre Eva, né? Muito parecido com a nossa série do personagem da Bíblia, apesar que os moldes são diferentes, né? Mas a ideia acho que é a mesma, porque elas vão pegar personagens femininos da Bíblia e vão falar sobre esse personagem. Então veja só, Elas na Bíblia, série nova, episódio sobre Eva, link no post, podcast delas. Já está ali no post para você conferir e aproveitar então esse momento escutando sobre Eva. A primeira mulher da humanidade. Diga. Dandeco, vamos deixar aqui também o link no post, episódio sobre Adão, marido de Eva. Aproveitar, né? Daqui a pouco nós vamos deixar a árvore genealógica. Nossa, né? Não, vamos deixar pelo menos o Adão ali, né? Porque Eva precisa estar sempre junto com Adão, né? Não dá pra ficar separado, né? Porque são um casal. E o que Deus une, homem nenhum separa, né? Veja só. É, só a cobrinha, né? Velhos ditados, né? Do mundo cristão, né? Mas então tá, Dandeco, acho que por hoje é só. Por hoje é só, pessoal. O Veja Só passou tão rápido, né? A gente tava tão alegre falando dessas coisas que o tempo passou voando e os comentários acabaram. É isso aí. Então tá bom então. Tá beleza, Edson. Falou, feito. Até mais. Medo de Deus.